Interrupção no fornecimento de energia prejudicando moradores, comerciantes e serviços públicos. Semáforos comprometidos, atrapalhando o trânsito e podendo provocar acidentes. Redes de telefonia inoperantes, gerando prejuízos. Estes são alguns dos impactos causados pelo furto de fios e de cabos de cobre no Brasil, crime cada vez mais frequente e que não escolhe nem cidade nem bairro para acontecer. Mas por que esses furtos continuam em alta? E por que criminosos, quando detidos, acabam sendo liberados? A legislação está adequada? Eu sou William França e para conversar sobre este alto índice de furtos de fios de cobre e suas consequências, que eu recebo hoje os deputados Joaquim Passarinho, do PL do Pará, e o delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado pelo convite, William. Marcelo, prazer estar aqui com você. Muito bem. Começar com o senhor, deputado Jarbas. Joaquim Passarinho. O senhor é arquiteto, em seu terceiro mandato, primeiro vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, e a comissão recebeu recentemente, realizou, na verdade, uma audiência pública para tratar desse tema. Por que da importância desse assunto e por que dessas ocorrências estarem se alastrando e perderem o controle? Primeiro, eu quero botar mais um ponto nesse problema que acontece com o furto de fios, né? Segurança pública. Você tem em alguns estados, principalmente no meu, do estado do Pará, áreas afastadas de estradas, de pontes, em que o furto de fios são constantes, deixando as pessoas sem nenhum tipo de iluminação e os meliantes aproveitam esse momento para fazer furto em carro, principalmente durante a madrugada. Então é um problema muito mais sério, não só isso, tem outros problemas. Eu acho que o grande problema disso é saber achar quem compra. O problema não é ter o furto, só tem o furto que alguém compra. Então, tem um receptador. Tem um receptador. É o caso do desmonte de carro, né? Se ninguém desmontasse carro, ninguém roubava carro para desmontar. Então, num problema de uma época de crise, você tem quem compra fio, né, sem saber a origem. Eu não acredito que alguém que compra fio, compra cabo ou compra cobre por peso, recebendo um fio, não sabe o que ele viu. Fio veio de uma alta tensão ou de uma rede elétrica. Lógico que ele sabe. Então, lógico que ele sabe que ele está comprando algo que foi furto, né? Mas aqui, o que não precisa precisar no Brasil é que parece que quando você furta o particular, parece que é o furto. Quando você furta o público, parece que é tolerado no Brasil. Então você não vê ninguém falando mal, você vê até uma pessoa tirando o fio elétrico, você não vai lá contestá-la. E deveria contestar, porque para substituir este cabo, vai ser cobrado na sua conta de luz a manutenção e a troca desse equipamento que foi roubado. Então as pessoas têm que começar a entender que o público é dela também. Quem banca o público somos nós com nossos impostos. Então, se você entra numa casa e furtou, todo mundo grita, pega lá dentro. Então, se você vê uma pessoa roubando energia, roubando um cabo, criando esse problema, você releva um pouquinho, porque na ideia, na imaginário da população, aquilo é público. O público não significa que não tem dono. O público significa que nós todos somos os donos. Então, acho que nós precisamos ter essa educação. Eu acho que o Brasil precisa começar a pensar um pouco nisso. Nós estamos já no século XXI pensando em... Nós temos que ter essa autocrítica nossa, de tentar a população fazer com que essas normas de ética elas sejam respeitadas, que infelizmente não são. Então, eu acho que o grande problema tem muita gente comprando e pagando um certo valor, senão ninguém se arriscar, inclusive, a ter acidente roubando fio elétrico. Então, eu acho que, ao invés de estar procurando quem está subindo no poste, vamos procurar mais quem está comprando esses cabos. Eu queria saber do deputado Marcelo Freitas, que é delegado da Polícia Federal, está em seu segundo mandato. O senhor pertence também à Comissão de Minas e Energia e da Comissão de Segurança Pública. O senhor concorda com ele que precisa buscar quem recepciona mais do que quem furta? Concordo. Essa questão ela já tem sido discutida no âmbito da segurança pública ou no âmbito da Comissão de Minas e Energia há pelo menos uma década. Esse problema tem sido recorrente. Eu, enquanto delegado, Joaquim Passarinho, eu tive a oportunidade de participar de uma série de operações que objetivavam reprimir esse tipo de conduta. E na nossa visão, eu acho que nós tínhamos que trabalhar com duas vertentes. A primeira vertente
e que as empresas já estão trabalhando, que é a vertente de substituir os fios de cobre por cabo óptico. Então isso já tem sido feito. Porque não tem valor de mercado, exatamente de revenda, isso. né? Já diminui consideravelmente a possibilidade de que aqueles ladrões dos fios de cobre entreguem para os receptadores, via de regra algum desmanche, por exemplo, para que eles possam reutilizar, inclusive nas residências das pessoas. Esse é um ponto bem interessante. O segundo ponto é o aspecto que perpassa pela segurança pública, que nós reputamos extremamente relevante, que é uma repressão qualificada em desfavor dos receptadores. A nosso sentir, só existe o furto dos fios de cobre porque existe uma indústria de receptadores que ainda se dão ao trabalho de receptar, de receber aqueles cobres e repassar ao mercado formal ou informal. Nós compreendemos que a Comissão de Minas e Energia ela deu um passo adiante quando propôs esse debate na Comissão de Segurança Pública. Nós entendemos que ocorreram avanços com a substituição das empresas, especialmente as empresas de internet, dos fios de cobre por cabo óptico. Isso aí diminuiu substancialmente o número do furto de fio de cobre, e a tendência é exatamente essa. Com o projeto de lei que existe no Congresso Nacional, já pronto para ser pautada em plenário, em que a gente qualifica a repressão, ou seja, aumenta a pena dos receptadores, nós acreditamos que, de fato, nós podemos dar uma proposta de intervenção concreta a esse mal que tem prejudicado o país e, como o Joaquim falou, especialmente quando da subtração, a gente gera um prejuízo enorme nas pessoas que vão ficar sem energia elétrica, vão ficar sem TV, vão ficar sem internet, e esse é o grande efeito colateral do furto dos fios de cobre em nosso país, que nós temos que, de fato, tentar evitar. Agora, no olhar do Legislativo, apresentando à sociedade um produto legislativo, ou seja, uma lei que, de fato, vá tornar essa repressão qualificada, aumentando as penas dos receptadores para que eles não sejam submetidos a um ANPP, ou seja, Acordo de Não Persecução Penal, e possam, de fato, se eventualmente continuarem recebendo esse fio de cobre, encaminharem para a cadeia e serem presos. Porque hoje o crime de receptação específico de fios e cabos sequer existe no Código Penal, né? Exatamente, ele entra no geral, né? geral, entra no geralzão, naquela clínica geral, e a consequência que nós temos observado é que, nesses casos, há um acordo de não persecução penal e, via de regra, aquelas pessoas que não ostentam antecedentes criminais, elas são colocadas imediatamente nas ruas, mesmo na hipótese de terem receptado fios de cobre que geraram consequências terríveis, como o meu amigo Joaquim Passarim falou, que é a questão da ausência de energia, a questão da ausência de sinal de TV, a ausência da internet, e muitas vezes gerando efeitos colaterais no aumento da criminalidade em determinada região ou bairro dos grandes centros urbanos. Agora, por favor. Eu ia perguntar para o Marcelo, que é delegado, né? O que às vezes o cidadão comum não entende é porque, se você vai numa cidade, você sabe onde está, até porque tem placas. Compra-se fio de cobre. Tem placas, eles se anunciam. Não é nada escondido, não é uma coisa que está ali no submundo apenas. Você está nas grandes avenidas, nas esquinas, nas praças, as placas com telefone de quem compra o cobre, quem compra esse tipo de fio, casas de comerciais comprando, a polícia passa na porta e não faz nada. Então, são às vezes, a coisa como eu falei há pouco, do receptor de carro, de monte de carro. Você passa, isso não é nada escondido, alguns são escondidos, mas a grande maioria está à luz do dia para qualquer cidadão ver, né? Então, eu acho que talvez uma legislação dessa, botando esse crime, realmente, eu acho que a Câmara poderia tratar disso, tipificando isso como um crime, aumentando a pena, para que a polícia possa ter mais tranquilidade como a gente fala, de estourar lá essa casa, está fazendo uma coisa errada, porque não tem como, ninguém vai tirar um pedacinho de fio de cobre da sua casa e ir lá vender, porque isso não vai valer nada, só vale em quantidades grandes, por isso que eles tiram do fio elétrico. Só agregando valor a essa discussão, e é importante a gente trabalhar com isso, é porque a história, especialmente da segurança pública em nosso país, ela mostra que situações semelhantes ocorreram. Então, por exemplo, nós passamos pela época dos DVDs ou CDs piratas. Houve uma evolução e hoje nós temos as plataformas virtuais, e já não existe mais aquelas pessoas que trabalham com CD ou DVD pirata. Nós temos observado também os furtos dos toca-fitas, dos antigos toca-fitas de carros nas grandes cidades. Já não existe mais, por quê? Porque houve uma atuação em cima, especialmente das lojas que revendiam esses toca-fitas, por exemplo, e aí já não existe mais esses receptadores, por consequência, diminuiu de maneira considerável o número Mas também não tem furto. mais nem o toca-fita no carro. Exatamente, já não tem mais.
Você já põe pelo interfone. Então, telefone. por isso que eu levantei as duas vertentes. A vertente de quem realmente oferta um produto ou serviço no mercado, e aí é preciso ficar claro, e na audiência pública promovida pela Comissão de Minas e Energia, esse assunto veio à tona, e os empreendedores deixaram claro a substituição dos fios de cobre por cabo óptico, ou seja, nós vamos praticamente acabar com a possibilidade de que esse furto ele venha a ocorrer. Mas vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo. Até substituir, né? Demora um tempo. Então, e ao lado dessa vertente, nós temos a vertente da repressão qualificada. Ela passa na repressão primária pelo Poder Legislativo, na elaboração das leis, e a repressão secundária pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, na aplicação da pena naquele que eventualmente se viu envolvido na prática criminosa. Se nós tipificarmos especificamente a receptação dos fios de cobre com a pena um pouco mais agravada, e aqui ninguém está defendendo um punitivismo exacerbado, mas simplesmente gerar uma pena que faça com que aquele que se deu ao trabalho de receptar produtos furtados, produtos objeto de crime, possam de fato ser encaminhados à cadeia, que é o lugar de quem de fato recepta produto criminoso. Isso. Só para esclarecer aos nossos telespectadores, existe um projeto de lei que já passou pelas comissões todas, está esperando para ser aprovado em plenário, está desde agosto na pauta do plenário e pode ser que seja deliberado a qualquer momento, né? Seja criada essas tipificações que o senhor quer, o agravamento de penas para quem faz o furto e criar a figura do receptador de fios de cobre e de esses objetos furtados, né? É uma das propostas que a audiência pública, de fato, apresentou à sociedade brasileira. É a ideia de que o nosso presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele, juntamente com o colégio de líderes, ele paute essa matéria em plenário para que a gente possa fazer com que essa matéria seja aprovada na Câmara dos Deputados, posteriormente ao Senado, e se torne lei em nosso país. A ideia não é aumentar mais crimes, a ideia não é aumentar mais penas, mas apresentar uma repressão qualificada para que a gente possa dar tranquilidade à sociedade brasileira, e eu acho que é isso que ela quer e precisa nesse momento em que a gente tem essas subtrações dos fios de cobre de maneira recorrente. Quero aproveitar uma deixa do deputado Joaquim Passarinho. Existe uma conivência das autoridades ou é porque elas não têm instrumentos para trabalhar? Eu não enxergo uma conivência das autoridades. Eu costumo dizer, Joaquim, que muitas vezes nós estamos diante de crimes socialmente toleráveis. Esse é um tipo de crime que a sociedade tolera. O Joaquim foi muito feliz em sua fala inicial para dizer que as pessoas, às vezes, elas não observam com clareza. E a gente, às vezes, passa nas ruas e observa alguém arrancando um fio de cobre ali naquele momento, entendeu? E não se leva em consideração a lesão que aquilo pode ocasionar. Então, eu observo que os órgãos de controle, Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, têm sido atenta a essa situação, mas eu observo também que falta-lhes instrumento para que possa apresentar uma repressão qualificada e essas pessoas, de fato, sejam retiradas de circulação, sejam encaminhadas ao presídio, onde possam cumprir uma pena por essa receptação. Como nós já estamos submetidos de imediato a um acordo de não persecução penal, ou uma transação penal, ou uma medida despenalizadora, essas pessoas, elas normalmente não são encaminhadas à cadeia, e essa é uma consequência de um efeito colateral. Não circunstanciado e acaba voltando imediatamente para a rua de novo. Eu, assim, do Marcelo, eu concordo totalmente desse segundo ponto. Eu acho que a polícia acaba não fazendo, porque até fica com constrangimento. Eu vou lá, pego o cidadão, pego ele roubando o cabo, levo para a delegacia, ele assina um texto e vai embora. Então o policial, eu acho que ele já fica assim, não adianta nada. Eu tenho outras coisas para fazer, então isso aqui não vai dar em nada, então ele já deixa para lá. Eu só acho que nós não podemos achar que são delitos aceitáveis, né? Porque os pequenos delitos aceitáveis é que levam a gente aos delitos maiores. Corrupção. A corrupção não começa com R$1 bilhão. A corrupção começa com pequenos delitos. Então, acho que o brasileiro, a cultura do brasileiro, às vezes é um pouquinho do esperto, né? Então, eu tenho um engarrafamento, só eu preciso chegar na hora, eu pego o acostamento, eu posso matar uma pessoa, mas eu quero chegar, só eu que tenho pressa, ninguém ali na fila tem pressa. Eu vou comprar uma coisa na farmácia, só tem um lugar do deficiente, mas eu só vou descer rapidinho, pegar um remédio e voltar. Eu paro o carro. São delitos que tem que ser combatido. Mas é porque quando eu utilizei a expressão delitos socialmente toleráveis, é uma expressão... Não, mas é porque essa é uma expressão que a doutrina mundial, ela cuida desses crimes que a gente trata de crimes que são considerados de menor potencial ofensivo. A sociedade tolera. Isso acontecia, por exemplo, com o CD e o DVD pirata. A sociedade tolerava, a sociedade comprava. A pirataria de roupas, por exemplo. As pessoas compram roupa contrafeitas, roupas falsificadas. A venda de cigarros, objeto de contrabando
contrabando, porque são introduzidos no Brasil via Paraguai. A sociedade tolera, a sociedade compra. Então é por isso que chama... É cultural, tá? Cultural. É cultural. Não estou falando que isso tem que ser uma mudança Está radical. errado. Está errado. Então nós precisamos culturalmente, a própria sociedade, isso não é o governo que vai mandar, nem um decreto, nem uma lei que vai mudar isso. Eu acho que é cultural. Nós precisamos começar a conversar com as famílias, com as crianças, os jovens. Trabalho educativo, um trabalho de a longo prazo mostrando isso. Né? Quando você está roubando um fio, é o que eu estou te falando, o seu pai, a criança tem que ver que ele não pode achar aquilo normal, porque o pai dele que vai pagar aquele fio. Porque a empresa não vai assumir esse prejuízo. Ela coloca isso dentro de uma planilha de custo dela. Não é? E essa mudança também, pegando esse outro gancho, da mudança do cobre para o fio óptico, não tem tanto valor no mercado, também tem que ser muito devagar, porque isso é jogado na conta também do contribuinte, do pagador. Então, todo o cara da telefonia, ou o cara da TV a cabo, ou ou o pagador lá da luz, né? Se você disser que botar aqui numa lei, porque eu já vi isso também, em 5 anos tem que trocar tudo, você vai jogar dentro da conta do contribuinte, do cidadão, uma conta muito pesada. Então, isso tem que ser feito uma certa cautela, né, para que esse impacto na conta da luz ele não seja tão grande. Concordo integralmente, só queria agregar um valor. Essa ideia de se passar para as nossas famílias, para as pessoas próximas, a ideia de não cometer determinado delito, nós trazemos modernamente para o que está acontecendo muito. Para além do fio de cobre, nós temos hoje, por exemplo, o furto de sinais, o famoso gato net, por exemplo. Isso acontece todos os dias. Então não adianta nada eu querer ensinar para a minha família que aquilo é errado se eu trago isso para dentro de casa. Então é importante que as pessoas também compreendam a relevância de que boas práticas, bons exemplos é que arrastam. No caso, o deputado, um pouco antes do senhor chegar, ele estava conversando aqui e ele alertou que além do furto do cabo de energia, tem o furto da energia propriamente dita, que esse também é um crime que a sociedade em parte tolera, né? Tem 2 crimes, né? É o crime da energia, né? Só para você ter uma ideia, no meu estado do Pará, é o gato da energia. É você botar a sua casa sem passar no medidor, você colocar um equipamento na rua, você vai lá, liga no fio elétrico, primeiro é um perigo, porque você pode levar um choque e até falecer, mas só no meu estado, a última informação que eu tinha, é que nós estávamos em 28% de perda não técnica, que eles chamam disso. Né? Então, assim, é um absurdo. Então, você tem o roubo do cabo, o roubo da energia, ainda tem agora um outro tipo de roubo. Nós temos uma pista que liga o sul do Pará a Belém, que tem 3 pontes. E roubavam, toda hora colocava os cabos e roubam os cabos. Aí o governo foi lá, trocou por placa de solar, né, para evitar o fio. Estão roubando as placas solares. Já estão roubando as placas solares. Qual o uso de uma placa? Para enfeite, para uso... Porque ela não tem o valor de mercado. Não tem esse valor todo, mas assim, as pessoas estão roubando as placas. Então, assim, é uma situação que não é uma situação fácil, que nós temos que trabalhar. O furto da energia encarece a luz do contribuinte. Então, assim, é um problema cultural, como eu digo, porque se você pega norte e nordeste, você tem uma perda não técnica muito maior. Você desce ali para o sul, Santa Catarina, por exemplo, a perda é 3%. Mas alguns estados têm um índice maior, não é? Rio de Janeiro, principalmente, você sabe por quê. Sim. Aí o delegado sabe mais do que eu. O porquê, porque ninguém sobe naquelas regiões. E as empresas não querem, os funcionários, se tiverem que subir, se pedem demissão. Mesmo porque existe, né? O delito específico do furto de energia elétrica. Então, quando você furta essa energia elétrica, há uma tipificação específica no Código Penal brasileiro. Já existe uma tipificação específica, diferente da questão dos fios de cobre que estamos aqui tratando. Mas há uma pertinência temática evidente entre os temas, porque, na verdade, todas as vezes em que se subtrai os fios de cobre, a consequência é que muitas vezes a energia elétrica do cidadão é suspensa e já vem aquele procedimento de resgatar a energia elétrica e tudo isso encarece na conta de quem? Do consumidor final. O deputado que é do Pará contou a história das balsas que roubam as placas de energia solar. O senhor é de Minas Gerais, Belo Horizonte enfrenta um problema que Brasília também tem, que é o furto de hidrômetro, porque o hidrômetro é feito de bronze e é o segundo metal mais valorizado depois do cobre. Eu estive olhando aqui, num preço de sucatão aqui, o cobre está em torno de R$ 35,00 o quilo, que eles compram no cobre usado desses fios roubados. O bronze é o segundo metal mais valorizado, custa R$ 23,00. Belo Horizonte, assim como Brasília, registra em torno de 10 roubos por dia de hidrômetro. Vai lá e arranca o hidrômetro. Isso virou, aqui pelo menos em Brasília, virou um problema sério. Eu li também em Belo Horizonte, sua cidade, sua terra lá. Minas Gerais também enfrenta problema similar. E a gente sabe que a consequência do furto é diretamente atrelada à receptação do produto. Então, por esse motivo,
todos esses delitos dos quais estamos tratando aqui, eles têm como destinatário final os receptadores que receberão esses produtos, irão derreter ele e fazer com que ele volte à cadeia normal de consumo. Onde é que está a solução? A proposta de versão concreta. Para muito além da repressão de um ou outro furto, é trabalharmos com a repressão qualificada em cima dos receptadores. Nessas hipóteses daqui tratadas, certamente nós acreditamos que essa é a hipótese mais eficaz, mais eficiente em se reprimir esse tipo de prática criminosa. E é importante que a população compreenda que é uma prática criminosa, prática essa com a qual nós não podemos comungar. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, que quando esse projeto esteve em discussão há um pouco mais de um ano atrás, houve um questionamento aqui, dentro dessa tolerância socialmente, que as pessoas faziam isso porque eram pessoas pobres que precisavam pegar esse cobre para transformar em comida. Queria saber da opinião dos senhores. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu sou delegado federal de carreira, fui promotor de justiça e a minha formação, especialmente especialização em estrito sensu, meu doutorado é voltado para ciências sociais. Então eu procuro estudar a sociedade. Então a ausência de recursos, ela não pode ser, em hipótese alguma, um elemento utilizado para justificar a prática criminosa. Nesses casos específicos que nós estamos tratando, a imensa maioria deles, e basta observar as varas criminais do nosso país, nós vamos ver que esses crimes estão atrelados à comercialização, ao abuso de drogas. As pessoas subtraem esses fios de cobre para poder vender e posteriormente trabalhar com a compra de uma bucha de maconha, de uma pedra de crack, e aí a consequência é que há um entupimento das varas criminais do país. É por isso que nós temos que combater isso para não gerar efeitos colaterais, né, Passarinho? Exatamente porque existem vários efeitos colaterais e a nosso sentir não é a condição social, a condição de pobreza da pessoa, porque nós temos a imensa maioria da população brasileira que, embora não esteja numa situação confortável financeiramente, não comete crime algum. Então, socialmente, é inaceitável esse argumento de que, por ser pobre, a pessoa vai cometer algum tipo de delito. Eu concordo. Eu acho que a pobreza não é sinônimo de a pessoa não ter caráter ou não ter uma formação, né? Então, acho que você tem que ter bem essa tranquilidade. E acho que o Marcelo coloca num ponto crucial. A grande maioria desse tipo de furto, como é o furto de celular, ninguém furta celular, ele vai entregar por R$10, por R$30, aquela coisa, que é para trocar por uma coisa de maconha, uma coisa de crack, qualquer coisa. Então, esse tipo de crime, ele está muito mais vinculado, né, à droga, à compra de droga, a esse mercado em formato de droga, do que muitas vezes a pobreza das pessoas. Pode ter um caso ou outro, mas assim, a grande maioria não é isso. A grande maioria está ligada ao tráfico, à venda de maconha, à venda de crack, à venda de ilícito mesmo. E a gente traz um outro aspecto. Não queremos fugir do debate, que o debate eu e Joaquim a gente gosta muito, que é o aspecto da questão da descriminalização e liberação das drogas. A nosso sentido, não sei o pensamento, não combinamos nada do Joaquim, mas é inaceitável. No momento em que não investirmos em saúde e educação pública, é inaceitável discutir, ainda que sob o prisma da segurança pública, qualquer forma de descriminalização ou liberação das drogas, muito menos pelo Poder Judiciário. Quem tem que definir isso é o Poder Legislativo. Eu concordo plenamente. A arena da discussão é aqui, não é lá no outro lado da rua, né? É aqui no Congresso Nacional. Né? Nós não podemos abrir mão disso. Não adianta dar uma interpretação, porque essa aí não há interpretação, há uma proibição do uso, então não se fala em aceitável, não existe. Como vamos estar no outro lado também, o aborto, as ações que podem acontecer o aborto estão bem tipificadas. Não existe dizer assim, mas até tantas semanas pode. Não existe, isso não está na lei, isso é invenção. Nós não podemos abrir mão. Se houver mudança na lei, tem que convencer os parlamentares, o Congresso Nacional, que vai mudar a lei. Né? Agora, quanto também ao uso doméstico, o uso pessoal da droga, isso não existe. Eu acho que não existe. A droga é droga em qualquer tamanho dela. A gente já caminha para o nosso final e esse assunto, tanto da regularização ou não do uso pessoal de drogas e do aborto, cabem outros debates. Eu gostaria das suas considerações finais para a gente encerrar o nosso debate de hoje. Eu acho que parabenizar vocês, que sempre pegam alguns temas para a gente poder até aprimorar, conhecendo, batendo papo, assim, agradecer o Marcelo, sempre é um amigo, é uma pessoa muito preparada de onde vem. Então, assim, a gente sempre aprende muito quando tem um parlamentar qualificado no debate conosco, mesmo que seja um tema bem específico, né, mas sempre aparecem dúvidas e eu acho que é bom a gente fazer isso para clarear a população, que a gente está aqui tentando fazer o melhor para o Brasil. Muito bem, muito obrigado. Deputado Marcelo. Agradecer
pela oportunidade de debate, cumprimentar o meu amigo Joaquim Passarinho. Tivemos inúmeras discussões, especialmente em questões econômicas, essa bastante específica, mas nós não fugimos do debate, compreendemos a relevância do tema e compreendemos também que é importante que a sociedade brasileira tenha em mente que o parlamento está atento a essa problemática social e está buscando propostas de intervenção para poder resolver o problema. Especificamente nesse caso, os furtos dos fios de cobre em nosso país, e certamente o Legislativo entregará um produto positivo para que a sociedade possa ter um pouco mais de tranquilidade e paz. Desejo sucesso na tramitação desse projeto e dos outros correlatos. Muito obrigado aos senhores. Eu conversei com os deputados Joaquim Passarinho, do PL do Pará, e delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, sobre o alto índice de furto de fios e de cabos de cobre em todo o país. Quer saber mais detalhes sobre essas e todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Eu espero você em uma próxima edição do Câmara Debate. Novamente, muito obrigado por sua atenção.